trabalhar aqui com a apostila de número 3, nas páginas número 5 e 6, em que a gente vai trabalhar com comparação de frações. Então vamos lá? Quando nós temos aí algumas frações que nós temos que comparar, qual é a menor, qual é a maior, nós temos uma regrinha que nós devemos observar. Primeira regrinha, quando nós temos denominadores iguais, ou seja, os números de baixo, em quantas partes a figura foi dividida, certo? Então aqui eu tenho um exemplo, tá? Desenhadinho aqui, em que nós vamos representar essas frações para que a gente possa aí observar qual delas é a maior. Então vamos lá? Primeira fração que eu vou representar, 3 quartos. Então eu vou utilizar 3 partes de 4. Então olha lá, utilizei uma, utilizei 2, utilizei 3. 2 partes de 4. Então vamos na segunda figura. Utilizei uma, utilizei 2. Terceira, uma parte de 4. Utilizei uma parte apenas. Depois que eu fiz isso, eu consigo analisar. Olha lá, eu utilizei mais partes aqui. Então, logo, essa primeira fração de 3 quartos é maior, olha lá o sinal de maior para vocês relembrarem, que a de 2 quartos, porque eu utilizei um pouco menos. A de 2 quartos, ela é maior que a de 1 quarto, porque eu utilizei mais do que a terceira. Então, para que eu possa analisar sem precisar desenhar, eu vou fazer o seguinte: toda vez que eu tiver denominadores iguais, a fração maior vai ser aquela que tiver o numerador maior, certo? Aquela que tem o numerador maior é a fração maior. Isso quando eu tiver denominadores iguais, tá? Atenção! Já quando os numeradores são iguais, nós vamos analisar aqui. Vamos lá? Então, ó, vou preencher 2 partes de 3. Então, ó lá. Procuro aqui estar dividido em 3 partes. Usei 2 partes em 3. 2 partes em 4. Olha a figura dividida em 4 aqui. 2 partes em 4. E, finalmente, 2 partes em 6. 1, 2. Olha só, o que aconteceu aqui de diferente? Nós temos de diferente aqui, ó, a porção da figura que foi pintada. Então, nós temos que prestar atenção no seguinte: em todas eu utilizei apenas 2 partes. Porém, elas estavam divididas em tamanhos diferentes. Logo, eu utilizei uma porção diferente da figura. Aí, o que eu tenho que fazer? Olha só, se eu for analisar aqui, essa primeira figura eu pintei mais da metade. Essa figura eu pintei a metade. Essa daqui eu pintei menos da metade. Tá vendo? Então, aqui eu vou ter que reorganizar a forma como eu vou escrever. Por quê? Se eu for manter essa ordem, eu não vou ter uma maior que a outra. Na verdade, eu vou ter aqui essa figura menor que essa maior que essa. Então, para que eu possa escrever na ordem correta, eu vou escrever assim. Eu vou analisar os numeradores. Se os numeradores são iguais, aí eu venho para os denominadores. Então, quando o numerador for igual, a maior fração é aquela que apresentar o menor denominador. Tá? Que apresenta o menor denominador. Por quê? Significa que eu dividi a figura em menos partes. Logo, eu vou utilizar um pedaço maior dessa figura. Certo? Pensando nisso,
nós temos lá os exercícios da página de número 6, que pede o seguinte. Número 1, pede que vocês coloquem as frações em ordem crescente. Porém, as frações aí do exercício número 1, elas têm os denominadores iguais. Então, lembrando, denominador igual, a maior fração é a que tiver o maior numerador. Exercício 2, pede para que coloque em ordem decrescente. Na número 2, observem bem, o numerador é igual. Então, quer dizer que a maior fração é aquela que tiver o menor denominador. Na número 3, vocês vão observar aí as figuras em que nós temos em ambas o denominador igual, e aí vocês vão indicar qual é a maior fração e qual é a menor fração. Exercício 4 pede para que vocês comparem as frações e escreva qual delas é a menor. Então aqui, lembrando, tá? Denominador igual, a menor fração é a que tiver o menor numerador. No numerador, quando eu tiver o numerador igual, menor fração é a que tiver o denominador maior. Número 5, vocês vão pegar essas frações e escrever em ordem crescente. Então, da menor para a maior. Exercício 6. Vocês têm aí uma comparação a fazer para determinar quem comprou mais frutas, se foi o Cacau, se foi a Marta. E no exercício número 7, já na página número 7, vocês vão fazer aí as comparações utilizando o sinal de maior. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, sinal de maior ou de menor. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem o que tem que fazer? Olha lá. Nós temos aqui assim, ó, 11avos, 3 11avos. Então, aqui, qual das duas frações é a maior? Então, lembra lá, ó, aquela que tem o denominador igual, a que tiver o numerador. Então, aqui, ó, lembrando, boca do jacaré. Lembra lá, quando vocês aprenderam a utilizar o sinal de maior e menor? Lado aberto, sempre para a fração maior. Quem é a fração maior aqui? 11avos ou 3 11avos? 3 11avos é maior. Então, lado aberto fica para a fração maior. Ok? É isso que vocês vão fazer na número 7. Eu vou deixar lá na descrição da atividade os exercícios e as atividades que vocês têm que fazer. E amanhã a gente faz a correção lá na nossa aula online. Ok? A gente se encontra amanhã, então. Beijo, até mais!